Esse vídeo, para mim, com relação ao oráculo do digital e fala das profissões que tem na internet, aqui especificamente é um conteúdo bem especial. Eu acho que vou conseguir ser bem objetiva e direta com ele, que é a profissão de gestor de tráfego. É uma profissão que eu escolhi viver a jornada dela para que eu conseguisse gerenciar uma comunidade de gestores de tráfego. No começo da minha carreira foi um dos desafios que eu tive na internet gerenciar a comunidade de lançamento nesse nicho e uma comunidade com pessoas que estavam interessadas em se formar quanto gestores de tráfego. E eu sou uma pessoa que eu realmente mergulho no campo da pesquisa para conhecer as necessidades, as dores de uma persona. E eu comecei a correr atrás de clientes, é como se fosse um personagem, né? Eu comecei a correr atrás de clientes e produzir alguns conteúdos sobre gestão de tráfego. Eu não gostava de gestão de tráfego, de apertar os botões ali. Eu nunca me vi nessa profissão. Muita gente queria me colocar nisso e eu nunca me senti nisso. Mas eu amava e acredito muito até hoje que se você quiser ter um entendimento muito prático e funcional e até ágil sobre marketing digital, numa visão mais ampla e estratégica, estude sobre gestão de tráfego. Publicidade, divulgação nunca vai acabar, só muda o canal. Antigamente o canal era outdoor, agora o canal é celular, é um tablet, é um computador. Então, um lugar onde as campanhas ocorrem ganhou uma flexibilidade muito maior, né? Hoje você ainda tem outdoor, hoje você ainda tem campanhas publicitárias na televisão, mas você também tem isso acontecendo em canais como Netflix, como Spotify, como todas as redes sociais provavelmente já tem um canal de ads para anúncios. O único lugar que você não sofre, né, essa enxurrada de anúncios são plataformas de comunidade que de fato você não tem. Os únicos anúncios são os seus próprios anúncios ou da rede que você está trazendo aí para divulgar coisas ali dentro, né? Isso é autopromoção, por exemplo, é algo que pode ser uma regra e pode ser trabalhado de uma maneira educada ali naquele espaço, sem que vire spam, né? Mas o gestor de tráfego foi uma das primeiras profissões que eu estudei. Eu queria entender quais eram as dores que as pessoas que estavam começando tinham, por que que elas queriam ou por que elas desistiam. E eu não tinha como entender isso sem passar pelo que eles passavam. Então, eu prospectei pessoas na rua, eu prospectei pessoas com anúncios, eu prospectei pessoas com conteúdo. Eu consegui ter clientes de gestão de tráfego no começo da minha carreira, para entender quais eram as dores. Aonde o calo apertava, aonde doía. E como eu já trabalhei nessas profissões todas que eu mostrei nessa playlist que você está vendo aqui, eu vivi a jornada de todas elas, e então hoje eu sei o que há em comum em dor emocional, em jornada de cliente, para todos eles, algumas coisas são extremamente comuns. O medo de falhar, a vontade de desistir, o cansaço que não passa necessariamente só por causa do começo. Você tem que estar sempre se provando, você tendo que estar sempre construir uma relação de confiança plena com o cliente, você tendo que, às vezes, flexibilizar a sua estratégia ou alguns pontos da maneira que você trabalha para manter o relacionamento com o cliente, essa construção da confiança. Eu vi a gestão de tráfego no começo, com essa brincadeira de tráfego, tráfego, né? Isso é legal, o que que é isso? Hoje, ainda bem que a profissão de tráfego pago, esse trabalho, ele é mais entendido, né? Embora o sofrimento seja o mesmo, né? Eles não são responsáveis unicamente pelo resultado do seu negócio. Você precisa de um time de vendas, você precisa de uma estratégia de conteúdo legal, você precisa estar disposto a investir, aprender com o investimento que você fez. Nem sempre você vai ganhar, mas você sempre vai aprender desde quando a partir do momento que você interprete os dados. Então, vou falar um pouco dessa profissão.
que foi uma das minhas primeiras profissões na internet. Eu lembro que quando eu descobri o Pixel, né, que é como se fosse um código rastreador que você pode anunciar de novo para aquelas pessoas que entraram em contato com você de alguma forma. Quando eu descobri isso, eu achei uma coisa fantástica, embora eu não goste de configurar Pixel até hoje. Mas eu gostava de entender o porquê das coisas, né? O conteúdo, o objetivo da campanha, né, de conversão, de mensagem, de visita ao perfil. O que que é um público frio? Pessoas que não te conhecem, para o público quente, de pessoas que já viram entrar em contato com o seu conteúdo. Então, elas já passaram por você em algum momento da jornada e você anuncia novamente para elas um determinado tipo de segmentação para converter. O que que é remarketing? O que que é uma estratégia de tráfego pago dentro de um lançamento? Eu vivi esses bastidores e isso me traz aptidão para entender e conversar com esses profissionais e alinhar eles dentro de um negócio, né? Enfim, sem mais delongas, eu vou compartilhar esse mapa mental que a gente fez com a ajuda de uma IA e eu vou trazer as minhas considerações para isso aqui com você. Eu vou compartilhar minha tela nesse momento. O que faz um gestor de tráfego? É uma profissão que eu fiquei muito feliz de vê-la crescer e se desenvolver ao longo dos anos. Eu me lembro como era na época da pandemia, que era uma profissão que era muito pouco conhecida e gerava muita confusão, né? Hoje, quem é que anuncia? Pessoas conseguem viver disso, então é fantástico. Eu acho que, no fundo do meu coração, para todos os profissionais digitais, sejam copywriter, social media, gestor de tráfego, que seja, o que as pessoas mais desejam é algum nível de estabilidade e liberdade. Acho que isso é comum a todos como aspiração profissional. E não seria diferente para o gestor de tráfego. Devo a vocês um conteúdo, talvez, aí sobre Funnel Builder como uma profissão, mas ainda não temos esse conteúdo previsto. Mas você, se inscrever no canal, com certeza vai receber a notificação das novidades, tá bom? Gestor de tráfego, responsável por planejar, executar e otimizar campanhas publicitárias online. Seu objetivo principal é atrair visitantes para um site, aumentar conversões de vendas ou leads. Também atrair mais pessoas para o seu perfil se isso fizer parte do objetivo do seu negócio também. Isso entra em visibilidade, né? Uma coisa interessante no gestor de tráfego é que se você tem uma plataforma de comunidade, os dados dessa comunidade, ou seja, do seu melhor público mais envolvido e quente, são dados que vão ser úteis para criar novas campanhas, para poder qualificar e trazer o público, para poder envolver ainda mais as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Então, assim, o gestor de tráfego, ele não precisa trabalhar apenas no marketing digital. Embora muitos deles estejam alinhados às agências de marketing digital, de modo geral, eles também podem estar alinhados com a sua estratégia de comunidade, tá? O gestor de tráfego, né, em termos de importância, ele te ajuda a calcular o ROI, né, o retorno por investimento nas campanhas de marketing digital. Eles também te ajudam a destacar e posicionar sua marca no ambiente da internet, trazendo estratégias eficazes para aquisição de clientes. Eu não gosto muito de usar o termo ambiente competitivo, porque é uma variável que não está sob o nosso controle. Esse julgamento, né? O que você pode fazer é entregar o seu melhor com excelência e isso ser um diferencial naturalmente. Plataformas usadas, Google Ads, a gente tem hoje em dia o Spotify Ads, dá para fazer anúncios no Spotify em áudio ou em vídeo. Hoje em dia isso já é possível. No YouTube, Google, Facebook, Instagram, através do Meta Ads. Pinterest, LinkedIn, TikTok, né? Nesses canais você consegue trabalhar tráfego pago, até na Netflix, eu acredito, na Amazon, enfim, existem muitos pontos de contato que você pode trabalhar aí, tráfego pago. E a grande vantagem disso é que você pode segmentar o público por interesses, localização, idade, gênero. Dá para
trabalhar campanhas específicas, criativos específicos, campanhas com determinado objetivo para um tipo específico de segmentação. Então, aqui as possibilidades são muito boas, de verdade. Técnicas comuns que um gestor de tráfego ele utiliza, ele vai utilizar remarketing, que é reengajamento de visitantes que não completaram uma conversão. Vamos supor que você fez lá todo o seu lançamento. E aí você vai fechar o carrinho em um determinado dia. Nesse período que você abriu o carrinho até fechar, esse carrinho, essa oferta do lançamento, você vai rodar o que a gente chama de remarketing, campanhas para conversão direta já, né? E é muito importante que a gente trabalhe o remarketing. É uma estratégia bem legal se você estiver fazendo lançamentos sementes ou até mais clássicos, tá? A gente pode falar sobre lançamentos no outro vídeo, mas vamos focar aqui. Outra coisa importante também, esse gestor de tráfego, ele tem uma visão para o todo da estratégia de conteúdo. O SEO, né, que a gente chama Search Engine Optimization. Ele vai otimizar as estratégias de tráfego orgânico. Eu costumo dizer que o melhor momento para você trabalhar tráfego pago é quando você alinha um bom orgânico, um conteúdo orgânico bem posicionado, pesquisável, um conteúdo que de fato sirva de portfólio e que, se impulsionado, pode trazer mais resultado para o negócio. De novo, ainda que tráfego pago possa te trazer conversões mais rápidas, porque ele de fato é um acelerador de resultado nesse aspecto, isso não extingue a necessidade de você ter uma boa base de estratégia de conteúdo orgânico. As coisas se complementam, não são excludentes uma da outra, tá? Eu sou muito grata a ter estudado tráfego pago. Eu estudei uma coisa que eu não gostava, porque eu entendia que era parte do jogo que eu precisava para conseguir até desenvolver o que eu mais fazia, que era o social media, até mesmo estratégias de comunidade alinhadas com marketing digital. Novas tecnologias. Hoje, o que que a gente tem de tendência para o futuro do gestor de tráfego? Não dá para a gente deixar de citar agentes de IA, inteligência artificial, como potencializadores aí para que esses profissionais tenham mais escalabilidade. É um trabalho bastante escalável, assim como o gestor de automação, que é uma outra profissão que surgiu. Mas o tráfego pago, ele gera uma escala, porque tudo que você tem que fazer, além de criar as campanhas, é monitorar e acompanhar os resultados e apresentar esses relatórios para o cliente, alinhado com os objetivos que vocês definiram com a estratégia de anúncios. E, cara, inteligência artificial te ajuda a desenvolver criativos, te ajuda a desenvolver prompts e CTAs de conversão para copy dos anúncios. Facilita muito a vida, né? É um profissional que precisa estar o tempo todo no campo de batalha e estudando e se atualizando, porque as ferramentas mudam muito. Na época que eu estudava gestão de tráfego, a cada 6 meses eu via grandes atualizações no. Na época era Facebook Ads, né? Hoje já se unificou para Meta Ads para atender tanto Instagram quanto Facebook. Hoje o WhatsApp também, né? Você pode anunciar no WhatsApp. Você tem que estar sempre se atualizando das tendências, dos criativos, mas principalmente das ferramentas, para que você consiga ter repertório para fazer as otimizações. O gestor de tráfego, ele nunca foi um apertador de botão. Ele até começa no primeiro estágio da carreira, sim, como apertador de botões. Mas ele precisa, para crescer e se manter na área, desenvolver uma visão estratégica. Ele precisa entender não só sobre apertar os botões, mas sobre por que ele está apertando os botões que ele está apertando para aquela estratégia, para aquele contexto de clientes. Isso permite otimizar. Nem sempre a recomendação automática da plataforma é a melhor configuração para a campanha performar melhor, entende? Esse profissional, ele precisa aprender a entregar um relatório, a fazer uma análise e trazer o resultado para o cliente numa comunicação que ele entenda.
E é muito importante isso. E os dados do tráfego pago te ajudam a entender por que está dando certo, o que está dando certo. Vamos manter o que está dando certo, vamos alterar o que pode ser melhorado, vamos entender aqui o que está dando certo. E essa busca constante do como é que eu melhoro, como é que eu otimizo o que não deu certo, como é que eu torno melhor ainda o que eu já tenho. E às vezes é só manter. E aí começa a cair a performance, eu altero, crio outros formatos e variáveis. Você precisa rodar as campanhas, precisa ter paciência para que elas performem e otimizem. Você precisa saber ler os dados que estão vindo através das campanhas que você está rodando. Então, isso é um trabalho não só de por um lugar de apertar botões, mas por uma perspectiva estratégica de negócio. Eu costumo dizer que entender de tráfego pago é bom para todo mundo. É um conhecimento que, dentro de marketing digital, deveria ser ensinado a todos, porque os princípios de tráfego pago, eles ajudam muito no trabalho do social media, de todos os outros profissionais. Então, ter estudado tráfego pago me ajuda até hoje a ter repertório para conversar, a conseguir pensar em estratégias de uma maneira fora da caixa. Recomendo que todo mundo, eu não quero apertar botão, eu não sei apertar botão, eu vou contratar alguém. Faça isso, não está errado. Mas, se eu pudesse trazer um conselho do campo de batalha, uma recomendação, é que você estude os princípios. Quais são os objetivos de campanha? Quais são os tipos de resultados que eu posso ter? Como é que é o trabalho dessa pessoa que, que faz isso para mim? Até conversando com ela mesmo, sabe? Quais são os objetivos de campanha? Entender a estratégia junto com quem executa, ainda que você não seja a pessoa que vai apertar o botão e executar. É dar autonomia e confiar sim no trabalho do profissional e respeitar isso também buscando entender da estratégia para conversar e alinhar com ele da melhor forma, para que tanto você quanto o profissional consigam falar na mesma língua e obter o resultado desejado. Deixa eu descompartilhar aqui minha tela. Pegou a visão? Eu tive boas experiências com tráfego pago. Eu lembro que eu rodei anúncios no Google para uma psicóloga e ela já tinha um posicionamento digital consistente, bem bacana, uma visão de que é importante. E ela teve conversões de consulta, de fato, do Google para o negócio físico dela. E isso me deixou muito feliz. Você vê que consegue, né, gerar resultado. E foi muito simples, né? O que eu tinha feito ali, mas consegui gerar resultado, consegui dar algumas aulas sobre tráfego pago para senhoras, porque eu gosto de trazer muito de um jeito divertido e simples o conteúdo. E eu consegui explicar para elas ali a visão, né? O AIDA, como é que se constrói a copy de um anúncio. Primeiro você tem que captar a atenção, passar a mensagem de uma maneira que seja objetiva, e a CTA precisa estar alinhada com o objetivo da sua campanha. Você vai errar, às vezes vai dar certo, às vezes teu objetivo vai ser não só campanhas de conversão, mas também campanhas de mensagem direta. Seu objetivo às vezes vai ser apenas visibilidade para depois fazer um remarketing em cima de conversão do conteúdo que você está trazendo. Então existe N possibilidades. Eu costumo dizer que o dinheiro investido em tráfego pago nunca é um dinheiro perdido. Dinheiro investido em aprendizado é sempre um investimento. É sempre, nunca é um gasto, nunca é um gasto, nunca vai ser. Se você tem essa visão, você tem um olhar de empresário. Não deu certo, investi R$ 1.000 e não tive retorno nenhum. Tá, qual aprendizado que essas campanhas trouxeram para o seu negócio? Você tem a autorresponsabilidade de sair de uma contratação de um profissional de tráfego pago tendo esse entendimento claro, ainda que você não tenha alcançado o resultado. Lembre-se que nunca é responsabilidade de um só a comunicação. Nunca é responsabilidade de um só a prestação de serviço. É uma troca. Então, quando não dá certo para um, não vai dar certo para os dois.
todos saem perdendo. Por isso que é importante entender o jogo de longo prazo, realmente ter reunião, querer ver esse gestor de tráfego uma vez por mês, pelo menos, para analisar resultado e ver as campanhas. Não ficar no pé dele monitorando a cada clique, isso não é o correto. Quanto tempo para a campanha performar? É 3 a 7 dias, então você não precisa ficar em cima dele. Qual é a data alinhada para as reuniões de análise de resultado? É nisso que você tem que focar. Você até pode olhar se as campanhas estão rodando uma vez ou outra, quais campanhas estão rodando, perguntar se todas as campanhas já estão acontecendo, pedir para ser avisado quando determinado tipo de objetivo de campanha for lançado, para que você crie stories e conteúdo orgânico alinhado ao tráfego pago que está sendo rodado, mas não microgerencie, porque é um trabalho extremamente transparente que você consegue acompanhar entendendo o que eu te falei, a estratégia, tá? Dependendo do negócio, o primeiro profissional que você vai contratar, se você estiver bem estruturadinho na estratégia de conteúdo, é conversão em vendas. Então vamos alinhar isso com a peça do tráfego pago. Estou começando do zero, Camila. Talvez não seja um momento de você investir direto em tráfego pago. Talvez você precise investir primeiro no plano de negócio. E é um conteúdo que a gente vai ter aqui no canal também, tá? Bom, te vejo no próximo conteúdo, viu? Sempre à frente, fora da curva. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo.